perdão. E este Salmo de 126 que nós iremos ver hoje, eu levo ele, ou 116, perdão, eu levo ele com grande evidência acerca do que Deus fez na vida de Moisés, pela riqueza de detalhes da palavra de quem redigiu ou de quem escreveu esses salmos. Eu deixei como base, como tema base o versículo 12, porque olha o que diz o versículo 12 do capítulo 116 do salmista, que escrevera: que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O título dessa pregação é Sem Palavras. É o que nós temos que, quando orar a Deus, agradecer a Ele, e Ele disser: filho, o que é que você tem a me dizer de tudo que eu tenho feito? Eu não tenho palavras, Deus, a relatar ao Senhor de todo o bem que o Senhor tem me feito. Então, porque eu achei que esse salmo fora escrito por Moisés, e nós vamos ver agora em partes, dividir ele aqui em 3 partes diferentes. Depois nós vamos entrar em outro livro, devido a um personagem que entra aqui, que também fez parte da minha mente. Já visto que outra pessoa pode ter uma outra informação na tua mente, uma outra conclusão, normal, eu respeito isso, mas eu quero trazer à memória acerca desse efeito, porque na minha visão, em toda a escrita bíblica, não teve um milagre maior do que Deus ter tirado aquele povo de dentro do Egito. Porque foram 430 anos de escravidão, e Deus teve que mudar o coração, ou a intenção do coração de Faraó, para que ele liberasse o povo. E no mesmo instante, passando-se alguns dias, Deus retornou a mudar o coração de Faraó. Como eu disse, José entrou no Egito como escravo, fato, vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a cadeia, ficou durante 2 anos, e de lá saiu como governador, porque tinha um dom de interpretação de sonhos, do qual o rei do Egito, ou faraó, perdão, ele se alegrara muito com o poder que era exercido na vida de José. Só que quando José estava como governador do Egito, eram os ícoses que habitavam naquela cidade, falei aqui ontem, liderada por Xixim, que era o faraó da época. Só que depois houve a invasão dos asiáticos, e eles tomaram aquelas terras e puseram os hebreus que ali estavam, não mais como hóspedes, e sim como escravos. Como eu disse, segundo alguns estudos, a quantidade de hebreus, porque morando eles ali durante muito tempo, mesmo sendo escravos, tinham eles ali a capacidade de ter relação, ou conhecer, como a Bíblia fala, sexual, e foi crescendo o número de hebreus, a ponto de se comparar a quase a mesma quantidade de habitantes do Egito, que eram de 3 milhões. E foram esses povos, ou essa quantidade de pessoas, que saíram do Egito, quando Deus mudou o coração de Faraó, e libera aquele povo. E de repente, Deus encurrala aquele povo, por uma intenção própria, para que o nome dele fosse glorificado. Põe aquele povo em um lugar onde não havia saída, como não há saída até os dias de hoje. Se pusermos nós naquele mesmo lugar, naquela mesma época, se Deus não abrir o mar e vier alguém atrás da gente, não há como sair, porque não dava para atravessar a nado, mesmo que fosse um praticante de natação, na sua mais alta capacidade de natação,
Não dava para subir a montanha, porque não tinha condições. Íngreme significa quase que em pé, e rochosa. Na direita, na esquerda não dava, porque havia, vamos usar esse termo, índios que comiam carnes humanas cruas ou assadas ou cozidas. E atrás vinham os seus opositores, os 600 cavaleiros de Faraó. Então não tem como sair, ou seja, era algo louvado seja Deus, inacreditável aos olhos dos homens na época. Mas só que Deus faz algo que em toda a Bíblia, na minha visão, é a coisa mais fantástica que eu já vi. Por quê, pastor? Teve a ressurreição de Lázaro. Jesus estava lá, presente. É uma coisa diferente, o Filho de Deus estava. Mas só que quando o mar se abre, só tinha um representante de Deus, e era um profeta, e não era o Filho de Deus. E falando de ressurreição, para mim não é algo absurdo, porque eu sou um ressurreto de Cristo, e quem não é, não levanta a mão não, mas eu vou estar ressurgindo num dia da salvação em nome de Jesus, e quem quiser ser ressurreto em nome de Jesus, levanta a mão, porque naquele dia eu não quero morrer na morte do inferno. Então foi o ato mais maravilhoso que a Bíblia relata, é quando aqueles mares se abrem de um lado para o outro e fica em terra seca, e aquele povo passa e depois Deus fecha de novo. Aí quando o salmista escreve isso, se a gente pegar um pouco, em base ao que ele fala, olha o que diz o versículo de número 1 até o versículo de número 9 do capítulo 16, palavra de pedido de socorro. Nós vamos ver um pedido de socorro. Olha aí: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, ó nosso Deus. O Senhor guarda aos simples. Estava habitado, mas Ele me livrou. Ou abatido, perdão, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Até o versículo 9, dá-se uma ideia de que são palavras do rei Ezequias. O que aquele homem faz é uma oração de agradecimento, praticamente, do socorro que ele pediu a Deus, da mão poderosa de Deus que entrou e livrou ele do laço da morte, da angústia, do temor que sobreveio a ele. E tudo isso fora acometido nos dias de Moisés, ele como líder, porque todo o povo estava pesado, todo o povo estava com medo, mas a responsabilidade era de Moisés. A Bíblia diz que todo pastor prestará conta de cada uma das ovelhas que tiver sobre a sua responsabilidade. Então maior era a angústia de Moisés do que qualquer um do que ali estava. Porque todos os dias, do dia em que Moisés começou a relatar que Deus ia dar o livramento àquele povo dentro do Egito, após sair do Egito, todos os dias Moisés ouvia de um e de outro: Moisés, e aí, como é que vai ser? O que está acontecendo? O que é que seu Deus falou? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E quando chega em Pi-Hairote: e agora, para que você nos trouxe aqui?
Imagina como é que estava a mente de Moisés. Imagina como é que estava o coração de Moisés. Imagina como é que estava o cérebro de Moisés, a massa cefálica, como é que estava o espírito de Moisés. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E Moisés falou com Deus, porque Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que você está conduzindo que são meu povo, que marche. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha. Louvado seja Deus, a alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, ele apresenta a oração que ele fez de uma forma de algo que já foi alcançado e mostrando Deus que ele servia. No versículo de número 10 e 11, a fé, ela não pode ser corrompida. Olha o que diz o versículo de número 10 e 11. Crie, por isso falei, evite muito aflito. Ou estive, perdão, viu, igreja, são os meus óculos. Estive muito aflito, louvado seja Deus. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Ou seja, em todo tempo ele era pressionado, em todo tempo ele era coagido a desfazer tudo aquilo que ele tinha feito com Deus. Tem um tempo que Moisés ele sobe e passa 40 dias no monte, 40 noites, e desce com as tábuas da lei. Quando ele chega, está lá Arão e as outras pessoas fazem ali um bezerro de ouro, de bronze, perdão, e começa a adorar, a ponto de ele se entristecer de tal forma que ele quebra as tábuas e volta outra vez. Tem gente que pensa que liderar pessoas é uma coisa fácil. Quem não tem responsabilidade com o que faz, torna-se fácil. Mas com quem tem responsabilidade com o que faz, atemoriza-se, angustia-se, dá estado de depressão, de ansiedade, dá ânsia de vômito, tontura, dor de cabeça, insônia, algumas tonturas, espírito de loucura. Porque é você tratar cada ser humano com gênero, cultura, modo, aspecto e maneira diferentes. E além disso, temos ainda que conviver com os desânimos de irmão com irmão, e você ter que apaziguar aquilo. Imagina todos os dias um irmão e fala de um irmão, vem outro irmão e fala de outro irmão, vem outro irmão e fala de outro irmão, e vem outro irmão. Você pensa que a cabeça da pessoa fica como? Isso é sério, porque nós nos tornamos uma família. É como se eu estivesse dentro de casa com papai e mamãe, com meus 7 irmãos que eu tinha, e toda hora um vinha e aos meus ouvidos, se responsável por eles eu fosse, e aos meus ouvidos falando mal do outro. Sabe o que isso gera? Às vezes eu tomo um remédio para dormir e sou criticado. Eu queria ver quem me critica está em meu lugar. Você não sabe o que é perder uma noite de sono, ficar em claro. Sua cabeça não para 390, 60 graus sem parar. É por isso que tem aquele ditado: falar de mim é fácil, ser eu é que é difícil. Você acha que eu tomo um remédio para dormir porque eu quero? Eu tomo diazepam porque eu sou doido? Ou clonazepam?
Eu tomo porque eu não quero ficar acordado de madrugada dentro da minha casa. Eu quero dormir. É por causa de Davi? É por causa de Guilherme? É por causa de Karine? É por causa da pastora? É por causa de situação financeira? Não devo a instituição financeira nenhuma. É por causa de problema de saúde? É por causa do povo que Ele colocou sobre a minha responsabilidade. Eu vejo gente querendo ser pastor, querendo ser líder, querendo estar na frente. De qualquer forma você pode ser, mas você vai pagar um preço grande, como nós estamos vendo muitos aí. Desses aí a terra está cheia. Eles dormem, comem caviar, vão para piscinas, vão de aviões, estão em iates, estão se preocupando com nada. Quando não isso, estão levando o ministério a Pambeló, vai para a igreja, e depois da igreja sai, fica fofoca lá fora da igreja, e não tem crescimento, e não se liga com o irmão A, com o irmão B, e está tudo indo. Tem diversos tipos de igreja, diversos tipos de pastores e diversos tipos de membros. Então no versículo 10 e 11 ele diz assim: eu criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira, mas nem todo homem é mentiroso. Nem todo mundo que anda conosco são pessoas más, falsas, mentirosas. Mas muitas vezes entramos em um colapso tão grande que a gente passa a não confiar em mais ninguém, devido às traições, devido às facadas de perto. Eu já fiz uma pregação sobre isso aqui. E quando o apóstolo Paulo estava preso ali, ele escreve ali aos Efésios, e ele sentado naquele lugar, eu imagino ele olhando aquele soldado, e ele começa a fazer uma comparação da roupa daquele soldado com uma vida espiritual. E o que mais me trouxe, Paula, que me chamou a atenção, foi a couraça da justiça. Por quê? Porque o escudo, Júnior, te defende de lanças, de flechas, né? Aquelas que eu não me sei agora, as caneleiras que eles usam também, das lanças e das flechas. O capacete também das lanças e das flechas. Mas a couraça da justiça era para os inimigos de perto, para não tomar espadadas pelas costas. Era algo feito de prata que cobria todo o peito e todas as costas do soldado, porque quando alguém enfiava uma espada, ele estava protegido. Por isso que na velhice de Davi ele quase morre. As 5 pedras que ele pegou no ribeiro, e uma delas ele matou Golias, 4 ele deu a cada um dos seus amigos, e um dos seus amigos matou um entre os gigantes que iria matá-lo, porque em nenhum tempo ele já velho, hábil na guerra, descansou. Aí um dos seus pajés disse: rapaz, descansa meu senhor, descansa um pouco, a guerra está dominada. Segundo alguns historiadores aí, disse que o filho de Golias, desde o seu nascimento de 12 anos até a sua data adulta, a sua faixa etária adulta, foi treinado tão somente para vingar a morte do teu pai. Mas não fora ele. Disse que ele sentou, tirou a couraça da justiça, o capacete da salvação, tirou os braceletes, tirou as caneleiras e se assentou perto de um morro. E estava um gigante já preparado para descer com a espada na cabeça de Davi, quando um daqueles que ele deu a pedra, está na Bíblia, mas depois eu vou procurar para pregar sobre isso aqui, veio e deu uma espadada naquele gigante e matou aquele gigante. Porque Davi estava despreparado para a guerra. Então quando Paulo ele vê a situação de um soldado, ele quer dizer que o soldado de Cristo tem que estar sempre preparado. Então os 4 juntos aí, pelo amor de Deus, não estou trazendo intriga,
mas segundo a luz da palavra, os 4 não podem confiar um no outro totalmente ou na totalidade. Todos 4 aí, um junto do outro, tem que estar com a couraça da justiça, porque não sabe de onde vem a maldade. Isto é fato. Isto não é algo inédito, é algo que já acontece há décadas, há gerações e gerações. Aí no versículo de número 12 a 19, ele traz um agradecimento em oração ao Deus Todo-Poderoso. Capítulo de número 12 a 19 fala assim: que direi eu ao Senhor? Louvado seja Deus por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o povo, ou de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva. Louvado seja Deus, soltasses as minhas ataduras. Aí eu imagino de Joquebede, a mãe de Moisés, que era também o pai dele, o próprio tio, o sobrinho de sua mãe, que era Arão. E ela escondeu aquele menino por 3 meses, porque o rei queria matar qualquer uma criança nascida naquela época. E quando ela não acha mais jeito, Joquebede, de proteger aquele menino, põe um barquinho dentro de um cesto e larga no rio Nilo. E aquele menino é protegido pela filha de Faraó. Olha como Deus trabalha. Então eu faço uma alusão a essa prática desse Salmo 116 a Moisés, justamente por alguns detalhes. Aí no versículo de número 17 ele diz assim, ó: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então glorifique a Deus pelo bem que Ele tem feito, que você ainda nem observou ainda o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, e você não está enxergando ainda. Tem milagres que vão chegar durante esta semana e você não está ainda vendo, mas você tem que crer, porque Ele vai fazer, porque este propósito que nós fizemos aqui foi algo da parte de Deus. Eu tenho uma certeza tão grande que, devido aos levantes que aconteceram ao longo desses dias, eu vejo a mão de Deus levantando crente morto. Aí de repente a obreira liga para mim e diz assim: pastor, eu não tenho dom de interpretação de sonhos, mas tem alguns que não preciso. Aí a obreira liga para mim: pastor, por favor, me explica esse sonho. Eu vou contar, obreira, da maneira que eu me lembro aqui. Qualquer coisa você depois pode me corrigir. Eu estava em um local e tinha uma mulher com a criança, e a criança estava morrendo, e a criança chegou a desfalecer-se totalmente. E de repente eu comecei a orar pelaquela criança, e aquela criança recobrou o espírito de vida. Seus órgãos vitais começaram a voltar novamente. Será que eu tenho o dom, pastor, de trazer vida à criança? Eu digo: não, minha querida. Eu não sei se eu falei ela, mas eu acho que eu falei alguém. Se eu não falei, ela vai ouvir agora. Deus está mandando ser tratado dos neófitos, dos pequenininhos na fé. Isso não é só para ela, mas serve para cada um dos diáconos e diaconisas, missionários e obreiros, obreiras dessa casa.
Todo mundo que chega na igreja chega com percepção diferente, com motivação diferente, e nós que temos já uma caminhada com Cristo, temos que tratá-los com leite, com fraldas, com talco, enxugando, dando banho, como criança. Eu disse isso aí, minha irmã, Deus está te incomodando para as pessoas novas na fé, para que você as trate. Não é sobre criança que ele está falando. Porque, pasmem, mas tem pessoas que ficam sempre como crianças na fé, ou no evangelho, ou no cristianismo, ou naquilo que nós cremos que a palavra de Deus não cresce, não amadurece, não fica maduro. Fica o tempo todo como criança, a mente parece que atrofia espiritualmente. E tem que ter quem ajude. Então você é uma delas. E peça a Deus visão para mostrar a quem mais Ele possa estar conduzindo para estar com você, ajudando essas pessoas. Eu te falo isso com notoriedade. Tem pessoas aqui de anos que me falam cada coisa, que vai largar Deus por isso e por aquilo. Eu passei por experiências terríveis, estou aqui até hoje, a ponto de eu dizer: irmã, eu vou pegar em tua mão, irmã, a gente vai andar o Brasil todo, irmã, e a gente vai rodar a igreja, irmã, e se a gente chegar em qualquer igreja, irmã, que não tiver problema, irmã, eu vou sair da igreja, irmã, e vou usar drogas. Qual é a igreja que não tem problema, irmã? Dizer que vai sair da igreja porque está achando que lá na igreja o pessoal é petulante, é arrogante. Aqui tem pessoas arrogantes e petulantes, mas se você rodar o Brasil todo, em toda a igreja brasileira vai ter petulante, vai ter arrogante, vai ter neófitos da fé, vão ter pessoas falsas, vão ter pessoas carismáticas, vão ter pessoas de faces fechadas, vão ter pessoas que falam demais, vão ter pessoas sábias que ouvem mais e falam menos, vão ter pessoas de qualidades e tipos diferentes. Temos que aprender a conviver com isso. Somos crentes, somos adoradores, perdoadores, somos pessoas que clamam a Deus. Temos que mudar a nossa tática de viver, de operantes como adoradores de Deus. Tem pessoas, igreja, que não é porque é burra, ou analfabeta, ou porque é rude, ou ignorante, ou porque tem um coração a servir dura, não. É porque há uma dificuldade, não sei porquê, de uma transformação de vida. E aqui tem alguns que já têm anos conosco, mas não muda o seu modo operante de vida como adorador, está no mesmo estágio do dia em que entrou e fez aliança com Cristo. É isso, irmã, que Deus está dizendo a você, Carmen, nesta noite, obreira Carmen, a esposa de Malhado, é tratar dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos. Essas são as crianças que estão morrendo na fé, que estão necessitadas de palavra de acolhimento e não de julgamento e conceitos que derrubam, que destroem, que matam, que ferem. Porque é mais fácil derrubar, como o próprio Jesus falou, do que você tentar trazer a vida. Olha para a igreja aqui, sobe aqui, quem está aqui comigo há mais tempo aqui, Messias e alguns demais. Olha para a igreja aqui, em um cálculo rápido aqui, conta no mínimo aqui 10. Nesse aspecto que eu falei, que está há muito tempo aqui, mas não viveu ainda, não cresceu ainda, não teve a transformação da qual Jesus relata ali a Nicodemos. Não nasceu de novo ainda. Tem uma visão caótica do que é o ministério, do que é a palavra. São crianças na fé. Troca Jesus por qualquer coisa.
Então, na minha visão, esse salmista, e se vocês, eu tenho um tempo, eu vou ler ele por completo, para que tenhamos uma conclusão, ou a mesma visão da que eu tive, que ele é mais chegado, já que é anônimo, a Moisés. Amor, olha o título, amor e gratidão para com Deus pela sua... Ah, pastor, mas se formos pegar isso aí, pô, no Antigo Testamento Deus fez com dezenas, centenas de pessoas. Claro que sim. Mas a Bíblia diz que ela tem que ser examinada. Então se apeguem em alguns detalhes. E eu vou ler os 19 versículos, né, em sequência. Se apeguem em alguns detalhes, em algumas falas, e vê se não tem assim uma comparação com aquele dia fatídico em que aquele pessoal estava em Pirairote. Amo ao Senhor, já fizeram até um louvor com isso, né? Amo ao Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança é pra ir jamais. Aquele que tua face vê. Amém? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, justo, e nosso Deus tem misericórdia. Ó Senhor, guarda os simples. Louvado seja Deus, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, ou te faz bem também, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que direi eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvarei a Deus, cantarei a Deus, invocarei a Deus. Pastor, podemos atribuir essas escritas a Davi, ao rei Ezequias, a Jeremias e a outros, aos filhos de Corá? Sim, podemos sim. Mas devido aos fatos, eu prefiro levar para este lado. Sabe por quê, Paula? Quando eu estiver no momento mais crucial da minha vida, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação, eu quero ter esta oração sobre a minha boca, porque eu sei que Ele me livrará do laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa. Deus só vai mudar a sua vida se você quiser. Eu já te disse, Salmo 121 faz alusão aos maus
condutores de igreja, aos maus congregantes. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Olha para cá, aqui tem monte e aqui também tem monte. Elevo meus olhos para os montes, nenhum de vocês podem me salvar. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Deus hoje está tirando o karma, como diz os espíritas. Deus hoje está tirando possessões estranhas de dentro de você, aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava te aprisionando, aquilo que estava te enfraquecendo. Se você crê nesta noite, nesse último dia, você vai dizer: diabo, você perdeu. A partir de amanhã eu quero jejuar, eu quero orar. A partir de amanhã eu quero acordar às madrugadas. A partir de amanhã, independente de quem goste e de quem não goste de mim dentro da igreja, eu vou mostrar a ele, eu vou mostrar a ela que eu sou filho do Deus Altíssimo. Tem gente que amostra aos seus adversários a sua fraqueza, as suas lágrimas, o seu choro, a sua irritação. Você tem que mostrar o contrário. Você tem que mostrar o seu lado bom. Você tem que mostrar o seu lado de vencedor. Senão, do que adianta estarmos aqui? O que adianta? É doloroso. Sabe, Emerson, chega a ferir os ossos. Sabe quando a úlcera está atacada, que ela chega a necrosar, vou usar esse termo se eu estiver errado, os ossos, sabe? E você sente aquela dor que não tem cura. São esses sentimentos que nós devemos passar com eles em nós, porque quem sustenta a nossa dor é Cristo. Quem sustenta a nossa dor é Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós somos sarados pelas suas pisaduras. Tem crente que vai mudar aqui hoje? Eu só te digo uma receita: ore. Pastor, tem uma pessoa que está se levantando contra a minha vida. Pode ser quem for, só ore. Veja o que Deus vai fazer com essa pessoa. Não vai brigar não. Vem cá, Júnior, hipoteticamente, que é o que está, vem de lá para cá, assim. Aí Júnior se levanta contra a minha vida, eu magrinho desse jeito. Aí Júnior, vem como vem me ofender, Júnior. Quando Júnior vier, opa! Ele pode até me matar, mas estou em espírito. Ore. A Bíblia diz que a gente mata um leão por dia. Sabe o que é isso? É vencer o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa vaidade. Você já viu quantas vezes, e ele mesmo cai nisso, o próprio salmista Salomão, Paula, quantas vezes ele fala em vaidade e deixa-se envaidecer? Porque nós somos fracos. Olhe para cá, igreja, eu vou passar para cá, para quem não está me vendo, me veja. Assim, eu brinco com o Robson direto, né, Robson? Fiz o vídeo mostrando a ele, eu batendo ali hoje num coisa, um boxe. Disse ele que eu vou pegar uma luva para pegar com ele, que eu vou mostrar com ele que ele é fraco. Vou mostrar a ele que esse coroa vai derrubar ele. Mas, fora a brincadeira, Robson, contra você, contra Júnior, contra Moisés, que é grandão, contra Juan, que é brabão, contra a Márcio, que é tirada da miseravão, contra a Emerson, com aquela barba grandona que chega perto de mim, vai me estremecer.
contra o pai de Aline com aquela cara de bravo, contra Val com a cara de miserável e de ruim que ele tem, contra Wesley, ao tamanho de Wesley, é mais fácil quando eles vierem eu fazer isso do que eu tentar levantar e brigar com qualquer um deles de pé. Porque quando eu estou de joelhos, o diabo cai por terra. Usei eles só hipoteticamente, brincadeira. Eu estou falando isso acerca de Satanás. Quando você dobra seu joelho, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Pastor, estou fraco, dobre os joelhos. Pastor, estou caído, dobre os joelhos. Pastor, estou doente, dobre os joelhos. Pastor, estou passando fome, dobre os joelhos. Pastor, tudo que eu faço dá errado, dobre os joelhos. Diabo, ele não tem força contra joelho dobrado. Quando você dobra o joelho, Satanás, ele foge às léguas. Ele sabe o poder que tem um joelho dobrado. Como é que Jesus falava com Deus? Como foi que ele estava no Monte das Oliveiras? De joelhos. É você pôr o seu joelho no chão. Pode se levantar quem for. Pode ser o presidente da república. Pode ser o rei da Inglaterra. Pode ser o rei. Louvado seja Deus que está tendo essa guerra da Ucrânia. Pode ser o governador da Ucrânia, não sei como ele é chamado lá, imperador. Pode ser o imperador chinês, esse que já matou milhares de pessoas. Se levantar contra a sua vida, Dário, e se você tiver oração realista com Deus, o diabo não vai prevalecer. Diga para o irmão que está do outro lado: você é mais do que vencedor. Pode dizer: você é mais do que vencedor. Possa eu se levantar contra a sua vida, possa o diabo se levantar contra a sua vida, possa a castra toda do inferno se levantar contra a sua vida. Jesus já deu a vida pela sua vida. O sangue do Cordeiro ele verteu naquela cruz. Ah, igreja, você não sabe o valor que você tem. Quero louvá-lo um hino. Antes desse hino, se quem quiser ficar de joelho,